iniciando mais uma análise a fundo. Hoje, temos um material que, olha, parece saído direto de uma aula de neurociências na faculdade, né? A base do sistema nervoso. Exato. É um material fundamental. Nossa missão aqui é destrinchar a organização e as células desse sistema. Firmar os conceitos básicos mesmo. Vamos lá. Vamos sim. É crucial entender como o nosso centro de comando, digamos assim, se organiza e como as células conversam entre si, né? Com certeza. A primeira grande divisão, para a gente começar a organizar o pensamento, é entre o sistema nervoso central, o SNC, que é o encéfalo, e a medula espinal. Aquilo que fica protegido, né? Crânio, coluna. Isso. E o sistema nervoso periférico, o SNP, que é basicamente todo o resto. Ele que conecta o SNC com o corpo todo. Certo. SNC centralizado e protegido, SNP espalhado. E esse SNP ele tem funções diferentes, né? Tem uma parte que traz informação para dentro. Sim, a via aferente, ou sensorial, como preferir, ela funciona como sensores, monitorando o que acontece dentro e fora do corpo. Tipo os nossos sentidos, mas também o que está rolando internamente. Exatamente. E aí tem a via eferente, que é a que leva os comandos do SNC para fora, para os músculos, para as glândulas, para agir. Entendi. Aferente chega no centro, eferente sai do centro com as ordens. E essa parte eferente, imagino que ela também tem as suas divisões, né? Tem sim, com certeza. Ela se divide no sistema nervoso somático. Esse é o que a gente controla conscientemente, sabe? Tipo, para mexer um braço, uma perna, músculos esqueléticos. Ah, o voluntário. Isso, o voluntário. E tem o sistema nervoso autônomo, que, bom, o nome já diz, né? Ele gerencia as funções que a gente não controla pensando, o coração batendo, digestão. As coisas automáticas. Músculo liso, o coração, as glândulas. Perfeito. E só para completar o mapa, dentro do autônomo ainda tem o simpático e o parasimpático, que geralmente têm ações opostas. E o entérico, que é mais focado ali no sistema digestivo. Ufa, que organização! Mas vamos descer para o nível das células agora. Quem são os personagens principais nesse cenário? Temos os neurônios, claro. Sim, os neurônios são as estrelas, né? As unidades funcionais que passam os sinais elétricos, os sinais químicos. Mas olha que interessante, eles não estão sozinhos. Não mesmo. Nem um pouco. Tem as células da glia, são as células de suporte. E o mais fascinante, talvez, é a quantidade. Pode ter até 50 células da glia para cada neurônio. 50 para 1? Caramba! Isso muda totalmente a perspectiva. Não são só coadjuvantes, então. De jeito nenhum. Elas são fundamentais para o suporte físico, bioquímico, tudo. Essenciais mesmo. E quais são os tipos principais que a gente precisa, conhecer para começar? Olha, no SNP, as principais são as células de Schwann, que têm um papel super importante na formação da mielina. Ah, a mielina. Vamos falar dela. Vamos sim. E as células satélite, que ficam ali dando um suporte para os corpos celulares dos neurônios nos gânglios. Já no SNC, a diversidade é um pouco maior. Quais se destacam lá? Temos os astrócitos, que são multifuncionais, dão suporte, ajudam a formar a barreira hematoencefálica, regulam o ambiente químico, sabe? Tem a microglia, que é tipo o sistema imune dentro do SNC. Faz a limpeza e defesa. Isso. E as células ependimárias, que revestem as cavidades onde circula o líquido cerebroespinal, ajudando a separar os compartimentos. Legal. Você mencionou a mielina, produzida pelas células de Schwann no SNP, e no SNC tem uma outra célula que faz isso, né? Tem sim. No SNC são os oligodendrócitos. E qual é a grande função dessa mielina? É aquela capa isolante nos axônios, certo? Feita de gordura, fosfolipídios. Exatamente. É uma capa isolante. Pensa num fio elétrico encapado. A função é isolar o axônio e permitir que o impulso nervoso dê saltos, em vez de percorrer o axônio todo continuamente. E isso faz diferença na velocidade? Uma diferença absurda. A velocidade da transmissão pode pular de 4 km por hora num axônio sem mielina para mais de 400 km por hora num axônio mielinizado. Nossa!
de uma caminhada para a velocidade de um carro de corrida. Isso explica muita coisa sobre doenças como a esclerose múltipla, né? Que afetam a mielina. Exatamente. A perda de mielina causa uma falha nesse isolamento, como um curto-circuito. A comunicação fica muito mais lenta ou até bloqueada. Por isso, os sintomas neurológicos. Faz todo sentido. E como o neurônio passa a mensagem para o próximo? A gente ouve falar muito de sinapses. É por aí mesmo. A sinapse é essa região de contato funcional entre um neurônio e a célula seguinte, que pode ser outro neurônio, uma célula muscular, uma glandular. O ponto de encontro. Isso. Tem um terminal do axônio do neurônio que envia a mensagem, o pré-sináptico, a célula que recebe, a pós-sináptica, e um espacinho mínimo entre eles, a fenda sináptica. E comunicação acontece como? A forma mais comum é a sinapse química. O neurônio pré-sináptico libera substâncias químicas na fenda, os neurotransmissores. Ah, os famosos neurotransmissores, os mensageiros químicos. O material mencionava vários tipos: acetilcolina, aminas tipo adrenalina, noradrenalina, até gases como óxido nítrico. Sim, a variedade é enorme e cada um tem funções específicas. Eles são liberados de umas bolsinhas, as vesículas sinápticas, por um processo chamado exocitose. Aí eles viajam pela fenda. Atravessam o espaço e se ligam a receptores específicos na membrana da célula pós-sináptica. É como uma chave que encaixa numa fechadura e abre uma porta, disparando uma resposta na célula seguinte. E essa comunicação regula basicamente tudo. Humor, movimento, aprendizado. Praticamente tudo. Humor, sono, atenção, movimento, aprendizado, memória. E, claro, quando essa comunicação falha, por falta de neurotransmissor, problema no receptor, enfim, surgem várias condições neurológicas e psiquiátricas. Parkinson, depressão, ansiedade, miastenia grave. Entendi. Então, para a gente amarrar as ideias, exploramos o mapa básico do sistema nervoso central e periférico, com suas vias de entrada e saída. Vimos os atores celulares, os neurônios, mensageiros rápidos, e a glia, um suporte numeroso e superativo. Isso. Entendemos como a mielina acelera essa comunicação de forma drástica e como as sinapses, com seus neurotransmissores, são a linguagem dessa conversa celular. É a base para entender como a gente funciona, né? É totalmente a base. E se a gente pensar num contexto mais amplo, dominar essa organização, essa comunicação celular, é o primeiro passo para quem quer entender os processos mais complexos do cérebro, como a gente aprende, como formam memórias, como surgem as emoções, até mesmo a consciência. Tudo se constrói sobre essa neurobiologia fundamental. Exato. Fica então uma reflexão, especialmente para quem está nesse caminho de estudo. Se as sinapses não são fixas, se elas mudam com a atividade, ficam mais fortes com o uso, mais fracas sem ele, de que forma o próprio ato de estudar este material ou viver experiências intensas pode estar literalmente redesenhando as conexões no nosso cérebro neste exato momento.